Oiê, sejam muito bem-vindos ao episódio número 2 do Papo de Mai. Hoje nós vamos falar sobre ser pai, mãe presente, né, na vida dos filhos e ainda assim querer seguir com a sua vida, ter um novo relacionamento, fazer um hobby, ter um tempo pra si. Então hoje a gente vai receber um convidado muito especial, que é o Rafa, um amigo muito querido. Obrigado. Então, Rafa, se apresente, né? Conta um pouquinho de você. Então, boa noite, gente, tudo bom? Me chamo Rafael, tenho 38 anos, tenho 3 filhos, a Laura, o Douglas e o Arthur. O Dodô é meu filhinho de coração, tem 19 anos. Quando eu casei com a minha ex-mulher, ele tinha 1 ano, então é meu filho. Então, trato os 3 iguais. Na verdade, o Douglas tem até mais privilégios do que os 2 pequenos, para falar bem a verdade. Seria mais ou menos isso. Acontece, né? Assim, a gente acaba ficando aquele negócio de, porque eu tô priorizando um, e aí a gente acaba puxando a sardinha pro outro. Sim, porque eu também, na verdade, eu sou adotivo, então a gente sabe como que é. Então, o meu amor por ele é inexplicável, não tem noção. Não sei, é sem palavras, não tem como explicar. Acho meio difícil explicar amor de qualquer tipo, né? É uma sensação meio... Sim, sim. Mas difícil. vamos lá. Como tá a situação hoje? Hoje seus filhos moram com você, moram com sua ex-mulher? Sim. Como se encontra hoje a configuração da sua família? Então, foi um processo. Eles ficaram com a mãe há uns 3, 4 anos atrás, né? Mas daí aconteceram uns probleminhas particulares, né? Comigo e com ela. As crianças estão comigo agora. Estão morando comigo. O Douglas ainda está com ela, porque hoje ele tem 19 anos. Desculpa, ele tem 19 anos, então ele tá lá ajudando a mãe para não ficar sozinho. Mas eu tenho contato com ele normal. Ele fica em casa, final de semana sim, final de semana não. Às vezes passa vários finais de semana junto. A gente não tem assim uma regra. Cada um fica um tempo com um tempo com o outro. Na verdade, às vezes o Douglas fica comigo, que é o grandão, e os 2 pequenininhos ficam com ela. Não tem assim um negócio programado, formalizado. É tudo assim bem de boa. Ai, Rafa, eu tô com saudades, eu quero ver a Laura, que é a minha menina. A Laura fica com ela, o Arthur, que é mais apegado a mim, e o Douglas ficam lá em casa, eles ficam jogando videogame, ficam na piscina, então é bem de boa, é bem tranquilo, é um negócio, um ex-relacionamento bem de boa, não tem assim nada formalizado, é bem tranquilo. Entendi. E para chegar nessa configuração, né, é um movimento bem tranquilo, a gente vai na hora que quer, a gente combina, a gente Sim. conversa. Para chegar nesse ponto, vocês já te passaram pelo momento de, não tem conversa, precisa ser certinho assim, ou não, sempre foi maleável, ou as crianças já ficaram mais com ela? Não, Como na verdade foi? nem tudo foram flores. Então a maioria do tempo a maioria da parte na verdade foi flor com espinho, foi bem conturbado assim quando a gente terminou, foi bem difícil, mais pra mim, sabe? Foi bem difícil pra mim porque eu sempre gostei dela, então foi um processo bem difícil pra mim. As crianças sempre ficaram um pouquinho comigo, um pouquinho com ela, a gente não teve, inclusive pensão, foi de boca. A gente não teve problema assim. Acabou um gás, não tem problema, a gente ajuda. Precisa de um remédio, ela não tem, a gente ajuda. Ela não tem tudo, a gente sempre tipo se desdobrou para fazer tudo pelas crianças. Então, foi um processo assim não muito difícil, mas no começo foi complicado. Porque as crianças eram bem pequenas, e ou seja, eu levava para a escola, eu buscava na escola, ela sempre cuidou da casa. Então foi um acerto que a gente fez. Falou, você cuida da casa e eu faço o papel de trabalhar, como era autônomo na época, então eu buscava as crianças, levava. Então as crianças acostumaram com a minha presença, assim, não digo que foi mais do que ela, mas eu sempre ia buscar na escola, então eles acostumaram. Com você tá ali presente, Isso, atuante isso. no dia a dia, né? Porque quantos pais, assim, nós Sim. estamos falando aí de pais que não se separaram ainda, que não tem essa participação na vida dos filhos, né? Sim, Às vezes sim. tá lá o pai e a mãe junto, mas a mãe que faz tudo e o Sim, pai, e o pai não faz é nada. só o provedor. Só né? manda pensão e não nem vê as crianças. Não, às vezes ele tá ali na mesma casa com a criança Sim. e acaba não tendo essa disponibilidade Não pode, de dedicar um tempo ali Sim. para fazer essas atividades. Que, assim, falando como mãe de 3 crianças, essa responsabilidade precisa ser dividida. Sim, Ela precisa ser dividida. Com Levar, certeza. buscar da escola, levar no médico, levar para vacinar,
acompanhamento escolar, porque não é só Sim, levar e buscar na com escola, é ver certeza. nota, é ver tarefa, é Tudo ver... isso. Então, assim, tem muita coisa que uma criança exige dos pais, Sim, com de certeza. cuidado, de atenção. E isso, essa carga, né, deveria ser Sim, compartilhada entre sim. os dois, É, né? seria legal se fosse bem dividida, né? Porque Dividir é bom, hein? é ótimo, é ótimo. Né? E hoje, as crianças moram com você, visitam ela, as coisas estão bem Sim, tranquilas. O seu relacionamento hoje com ela, você já comentou que é tranquilo, sim. mas vocês estão caminhando para um caminho mais, vamos nos entender, as coisas vão Sim. contar bem, ou não, a gente tá num caminho meio, né? Então, vou falar a verdade pra você, Mara. As crianças estão comigo, estão morando comigo vai mais ou menos umas 2 semanas, vai para 3 semanas agora. Tive que mudar de escola, tive que pôr na van, tive que pôr recreação. Foi bem corrido, perdi dia de trabalho para poder correr atrás de tudo dessas coisas, sabe? Foi bem corrido. A questão de visitação, na parte dela, eu falei, quando você quiser ver, é só você me falar que você vê as crianças a hora que, mesmo a gente estando separado, a intenção não foi separar, tipo, tirar as crianças, afastar. Mas como tivemos problemas particulares, sabe? Então, no caso, foi melhor as crianças ficarem comigo. Mas ela vê a hora que ela quer. Ah, Rafa, tô com saudades, eu tô um dinheirinho, quero levar as crianças a comer um lanche. Eu levo, fica lá, não tem problema, depois eu pego. Não foi E um então, movimento de você não. tolir ela de estar perto dos Não, filhos, e muito pelo sim um contrário. movimento de Sim, vou cuidar das sim, crianças. muito pelo contrário, porque no final da história, assim, ou no começo, no meio, no fim, quem sofre são sempre as crianças. Então, a intenção não é de afastar, é de deixar mais perto ainda, porém, não sei se faz muito sentido deixar ficar mais perto, sendo que você está separado, mas a separação aconteceu e não tem jeito. Mas a intenção é mostrar para ela assim que pode ver quando quiser, que a gente tem uma relação boa, entendeu? E está melhorando, graças a Deus. Então, a relação é tranquila, tanto Que bom. financeiramente quanto na questão de ver as crianças. É tudo de boca, a gente não tem nada formalizado, então é super de boa, super tranquilo. O dia que ela quer ver, eu falo, ó, hoje a gente vai ter uma festinha. Pode ser amanhã? Ela fala, tá bom. O dia que ela tá com as crianças, ela fala, Rafa, você pode deixar eu levar eles pra escola? Com o meu carro, pegar, levar eles pra escola? Eu falo, tudo bem, não tem problema. Então é super de boa, super, super de boa. Que Não foi bom. sempre assim. O começo foi bem difícil, bem o começo e o meio. Mas agora sim que, não digo final, mas agora sim que a gente tá depois de 5, 6 anos, tá bem mais tranquilo. Super tranquilo, super, super. Que bom, porque isso é bom, inclusive, para as crianças, né? Verem o Ótimo, pai e a mãe ótimo. se relacionar de uma maneira Sim, saudável, né? Sem ser aquela sim, briga, né? Porque quantos casais que não se é, separam e ficam naquele pé de guerra? sim. E muitas das vezes é mais uma briga de ego do que querendo ver o melhor para a Na criança, né? verdade sempre foi uma briga de ego. Mas no começo, quando meu filho tinha acho que uns. A gente separou, as crianças tinham 3, 4 anos mais ou menos. Eu ficava com meus filhos no final de semana. Quando eu ia deixar, meu filho se jogava no chão, falando que queria ficar comigo. Entendeu? Não que com ela não esteja bom, mas ele ficava com saudades. A menina já foi sempre mais apegada com a mãe, mas o menino foi mais apegado comigo. Então, aliás, é mais apegado comigo. Tanto é que dorme na minha cama comigo até hoje. Então, Acontece, né? Fazer o quê? então, porque menina é sempre princesa, sempre gosta de ter um quartinho dela, inclusive tem um quartinho dela, com a cama dela, com as roupas dela, com o armário dela, com as maquiagens dela, então é tudo separado, mas o menino sofreu bastante, sofreu. Sofre um pouquinho até hoje, mas enfim, é um processo, um caminho que está melhorando, graças a Deus. Graças a Agora a Deus. gente vai começar a caminhar mais pro tema mesmo do episódio, Ok, que é, vamos falar, né, de seguir a vida com o filho. sim. Né? Hoje você não tem um relacionamento com a mãe dos seus filhos, Não. né? Você já namorou? Não namorou? Como foi essa experiência de namorar? Se E- quiser contar mais de uma experiência, fica à Sim, vontade. sim. Então, Marra, eu já namorei, saí. Na verdade, eu sempre fui meio caseiro. Eu nunca gostei assim de sair. Meus namoros, tipo, se for contar no dedo, desde quando eu tinha 19, 20 anos, fiquei com acho que 4, 5 mulheres assim que eu namorei sério. Porque sempre um durou 4 anos, o outro durou 3, então for somar até hoje assim, então dá mais ou menos o tempo. Mas eu saí assim, eu namorei com umas pessoas assim, mas os meus horários de trabalho sempre foram bem complicados, porque eu era motoboy, então tipo, eu trabalhava quase 12 horas por dia. Então não tem mulher que aguenta.
Então, sempre foi difícil. Agora que eu tô em outro emprego, tá mais tranquilo. Mas na época, nenhuma mulher aceitava. Tipo, eu saía meio-dia, chegava meia-noite. Então, eu tinha o tempinho da manhã só pra poder dar uma namorada e o tempinho da madrugada. Ou seja, nunca tive tempo. Então, mulher não aceita, é difícil, é complicado. E Mas como que tive. as crianças entram nessa conta? Como que acontecia Então, esse namoro com as crianças, é, né? Porque você é presente na vida dos seus sim, filhos. sim, sempre fui, graças a Deus, sempre bem presente. Na verdade, quando aconteceu esses namoros, eles estavam morando com ela, né? Então, eh, não tive assim. Não, preferi não misturar, para não mexer com a cabeça das crianças, mas não. Sempre tive esses namorinhos assim, mas não envolvia as crianças. Não envolvia, não levava pra sair junto, pra conhecer. Ó, essa daqui é namorada do papai, porque eu achei que, como eles eram bem crianças, ia confundir a cabeça deles. Então, não. Entendi. Eles E, sempre tiveram a visão de eu com ela junto, porque a gente ficou 11 anos junto, 10, 11 anos mais ou menos isso. Então, eles não. Eu achei melhor não mexer com essa parte de, vamos sair com a namorada do papai. Então, eu não acho legal. entendi. Nunca gostei. Então, né? Lá vou eu ser aqui, advogada do diabo, gente. Pois é, produção acontece. Vamos lá. Se você tá namorando uma pessoa, o intuito é ficar com a pessoa. Com certeza. Sim, certo? Sim. Como é que você vai levar um relacionamento e não apresentar seus filhos? É. E não envolver seus filhos? Porque agora a gente tem duas questões. Como você dividir esse tempo para que você pudesse atender as necessidades da sua namorada, né? Seu relacionamento ali. E também atender as necessidades de estar próximo dos seus filhos. Porque por mais que eles estavam ali morando com a mãe, existe um momento em que você pegava eles. Com certeza. E aí chega assim, todo final de semana você pegava eles. Como é que sua namorada lidava Nossa, com Mahara, isso? parece que você lê minha mente. Meu Deus do céu, porque é outro problema que vem. Porque quando eu tinha tempo, às vezes eu pegava uma folga para poder ficar com ela, caía bem no final de semana que eu tinha que ficar com as crianças. Ou seja, mais um problema. Então, eu decidi ficar. Eu fiquei muito tempo sozinho depois que eu larguei dela. Eu fiquei acho que uns 4 anos sozinho, sem sair com ninguém. Realmente é verdade, não é mentira. Fiquei sem sair com ninguém. Ninguém. Então, quando eu encontrava uma pessoa, batia assim, quando eu ficava com as crianças, batia na época, no tempo de eu querer sair com a pessoa, então não tinha como. E a prioridade sempre foram meus filhos. Então, nunca deu certo. Infelizmente, não deu certo. Não deu. Entendi. Acontece, né, produção? Então, aí minha vida eu resolvi focar em trabalho e cuidar das crianças. Simples assim. Simples assim. E que outras atividades, além de se relacionar, né, com outras pessoas, Sim. você fazia pra você durante esse período? Olha, Mahara, vou ser bem sincera pra você. Vou até falar a verdade. Eu nunca pensei em fazer nada pra mim. Nada. Nada. Não, jogar um jogo, fazer, sei lá, Eu jogar um jogava- food com os amigos. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é comer. Então, eu chamava meus amigos pra fazer tipo um churrasquinho. Eu adoro cozinhar, cozinho muito bem, graças a Deus. Então, eu fazia comida pra eles lá em casa. Às vezes um amigo meu, uma amiga, a gente ia lá, ficava em casa, tem uma piscininha legal em casa, então a gente ficava lá na piscina, fazia um churrasco, fazia uma lasanha. Então, fazia isso daí quando eu tinha tempo, quando eu tinha. Mas assim, lazer, assim, hobby, essas coisas assim, nunca tive. E no ponto de parar pra estudar, fazer um curso profissionalizante, uma faculdade, né? Alguma coisa nesse sentido. Você fez, você buscou fazer, você tentou equilibrar, você olhou e falou assim, não dá, como é que foi? Então, na verdade, eu até poderia fazer. Eu poderia fazer cursos. Graças a Deus eu tenho um currículo muito bom. Tenho um curso de inspetor de qualidade. Para me arrumar emprego numa fábrica sim, super rápido e fácil. Tem um currículo bem legal. Porém, me faltava cabeça para isso. Não tinha psicológico, porque eu só pensava nos meus filhos. Filhos, e se faltava alguma coisa, se não faltava. Inclusive, eu perdi vários empregos por causa disso daí, porque ficava mexendo no celular, vendo se tinha alguma mensagem, se meus filhos precisavam de alguma coisa. Então, cursos eu sempre pensei em fazer, mas eu nunca tive psicológico depois que eu separei, meu psicológico ficou bem comprometido.
bastante. Ainda é bem comprometido. Falar a verdade. Você podia falar, mas eu falei. Ele é bem comprometido na área. Bem comprometido. Não que isso seja... Não querendo jogar a culpa nela, mas foi uma coisa que me afetou, que me marcou muito na vida da separação. Pode ter pessoas que falam, mas depois que você separou, arruma outra, segue a vida. Sim, tem pessoas que acham que é simples, fácil assim. Mas pra mim foi um momento bem difícil, bem complicado. Eu até tentei seguir, mas ainda tô tentando. Mas foi bem difícil. É bem difícil pra mim, é um assunto bem delicado. Bem delicado. Ninguém sabe como é a nossa jornada. Eu falo por mim. Então. Eu tenho uma experiência, todo mundo tem história triste, gente. Eu tenho a minha, o Rafa Sim. tem a dele. Acontece, né? A vida acontece, as coisas acontecem no meio do caminho, você precisa lidar com os pepinos. Sim, sim. Mas, às vezes, a situação que é muito simples, muito fácil de se resolver para a pessoa A, não é tão simples assim para a pessoa B. Então, correto. Depende muito do olhar daquela pessoa, o quanto que ela está envolvida emocionalmente naquilo Sim. lá e como que ela interpreta tudo o que aconteceu. Porque, às vezes, você pode falar... tô aqui te dando um toque, tipo assim, Rafa, essa camisa não sei se ficou tão legal em você. Com o intuito de falar assim, você podia vestir uma outra camisa que valorizasse mais você, deixasse você mais bonita, não sei o quê. Sim. Mas você tem jeitos de dizer essa mesma coisa, Sim. tá? Não tô falando que sua camisa tá ruim, não, tá? Sim. É só... Não, gente, pelo amor de Deus. Foi só um exemplo, tá? Sim. Mas existem jeitos de falar as coisas e Correto. as coisas impactam as pessoas de maneira diferente. Eu posso falar uma mensagem A, chegar para você B e na hora que você me dá um retorno virar C, um negócio totalmente diferente. Correto. Então, é bem complicado. É muito difícil eu virar para você e falar assim, não, porque você devia ter se superado. Eu não sei, não é a minha experiência, é a sua, foi você que passou pela situação. É fácil falar a pessoa chegar e falar, segue sua vida, toca o barco. Mas é difícil. Às vezes a pessoa fala numa intenção boa de querer ver você bem, só que numa dessas... Não é o que você tá precisando ouvir. Não é o que você tá o que você precisa na preparado hora. pra ouvir. Às vezes é melhor a pessoa chegar e falar, Rafa, calma, tem paciência, segura um pouco, entendeu? Pode ser que de repente dê certo mais pra frente, pode ser que de repente não dê, mas calma, fica tranquilo. Foca, vai trabalhar, fica sossegado. Mas não assim, se você gosta ou se você não gosta... Segue, vai seguindo, mas com calma, entendeu? Então, isso às vezes é uma palavra mais tranquila, que às vezes deixa a pessoa até mais calma. Né? Um apoio. Independente do que você quer fazer, se você gosta, se você não gosta, mas pelo menos fala, Rafa, fique em paz, se precisar de uma ajuda, sabe? Alguma coisa que... Um momento, às vezes, esses momentos você não precisa de uma solução pro seu problema. Não. Você precisa de um conforto. Então, conforto, você falou tudo, chegou na palavra. Você não precisa de uma solução, você precisa de um conforto. Sim. Porque... Afinal de contas, eu falo muito porque eu posso falar da minha experiência, né? Eu não posso chegar aqui e falar por você, mas eu posso falar da minha experiência. Onde, e muitas vezes, esse caminho é muito solitário, é muito pesado, é muito cansativo. Demais. E aí, as outras pessoas vêm tentar resolver o seu problema e você não quer resolução, você quer uns 5 minutinhos de falar assim, calma, princesa, respira que o negócio vai, entendeu? Às vezes é isso que você precisa. E não é só você fazer isso. Mas eu não quero. A minha vida, eu vou decidir. Eu preciso agora de um momento onde eu receba um conforto, um apoio, uma palavra de amizade mesmo. E agora, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos. A gente vai seguindo aqui, o negócio vai... Ui!